gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de A Incendiária. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre A Incendiária. Esse é o primeiro vídeo do projeto de leitura. E lembrando que esse projeto eu não estou fazendo sozinha, estou fazendo junto com a Thaís, o pronome interrogativo. Então eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dela para vocês poderem acessar o vídeo dela também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que rolou nesse livro até a página 221. Então já vou falar aqui que esse vídeo vai conter spoilers, e se você ainda não chegou à página 221, aguenta aí, chega logo para você poder assistir esse vídeo. E lembrando que nos comentários, por favor, comentem até a página 221, vamos evitar dar spoilers aí para as pessoas também. Outra coisa que eu tenho que falar é que eu só vou falar aqui sobre partes que me chamaram a atenção, então se eu deixei de falar alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários que a gente conversa um pouquinho aqui embaixo. Começando pelo primeiro capítulo, Nova York e Albany, já conhecemos o Andy e a Charlie que estão fugindo de um carro verde que está seguindo eles. O Andy consegue entrar dentro de um táxi, ele pega lá o táxi e tal, junto com a filha dele, que é a Charlie. E aí a gente fica um pouco confusa aí nesse início, porque a gente não entende muito bem o que seriam os impulsos. Porque aqui fala que o Andy dá impulsos no motorista. Eu entendi que seria uma enganação e tal, mas mais na frente a gente entende o que seria esse termo aqui no livro. E aí quando o Andy dá esses impulsos, ele sente fortes dores de cabeça e ele acha que ele não deve exagerar muito, porque ele poderia morrer se ele exagerasse bastante. E aos poucos nós vamos entendendo que o Andy, que é o pai, e a Charlie, que é a filha, estão fugindo há um tempo. E um dos segredos dessa fuga é que a esposa dele foi assassinada, então a gente já meio que elabora que ela poderia ter sido assassinada por essas pessoas que estão perseguindo eles. E no trajeto, porque ele pede esse motorista para levar eles a Albany, então é um trajeto muito longo, então ele acaba dormindo. E aí nesse trajeto que ele tá lá dormindo, ele acaba lembrando de tudo que aconteceu, e aí a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu com eles. E o que a gente vai entender é que teve um experimento com 12 pessoas. O Andy fez parte desse experimento, ele conseguiu lá com a ajuda do Quincy, amigo dele na época. Ele conseguiu ser selecionado para ser um dessas 12 pessoas. E aí nesse experimento seria o seguinte, eles iam ganhar $200 quem participasse, e aí eles iam injetar algo neles. 6 pessoas iam receber apenas água e as outras 6 pessoas iam receber água misturada com um composto químico. E ele conheceu lá a Vicky, que futuramente seria a sua esposa, e ela também participou desse experimento. E a princípio a gente vê que ele ficou um pouco desconfiado desse experimento, a Vicky também estava, ela estava morrendo de medo, mas eles decidiram aceitar, estavam precisando da grana e achavam que não ia acontecer nada com isso, mas a gente já percebe aqui no livro que com certeza aconteceu alguma coisa. O Andy já acorda, já voltamos lá pra parte lá que ele tá lá dentro do carro com o motorista e a filha dele, e aí eles já chegaram em Albany, no aeroporto de Albany, e pelo que eu entendi, acho que ele deu $1 pro motorista, e o motorista, na hora de pegar $1, achou que era $500. Um negócio assim. Quando eu tava lendo, eu tava com a sensação que ele poderia conseguir ter a habilidade de distorcer a mente das pessoas, eu não sabia ainda o que era. E aí eles estavam sem dinheiro, então o que que o Andy faz? Ele tá cansado, com muita dor de cabeça, então ele fala pra Charlie que ela vai ter que fazer de novo, e eu acho que o fazer de novo seria dela roubar dinheiro, porque ela tem umas habilidades lá. E a Charlie vai e rouba dinheiro. Eu só não lembro, gente, a idade da Charlie. Não sei se ela tem 10 ou se ela tem 9, eu não lembro. Se alguém lembrar aí da idade da Charlie, deixa aqui nos comentários, porque eu realmente esqueci agora, mas eu sei que ela é mais nova. E aí ela vai, enquanto o pai tá descansando numa das cadeiras, ela vai roubar moedas de telefones pra eles conseguirem uma grana. Só que nessa coisa dela roubar o dinheiro, conseguir várias moedas, ela acaba botando fogo num pé de um dos caras que tava no telefone. E aí a gente já sabe que a Charlie, ela tem o dom ou o poder, não sei como dizer, mas ela bota fogo nas coisas. E quando a gente descobre lá que a Charlie consegue botar fogo nas coisas, dá aquele alvoroço todo, por causa que o pé do cara tá pegando fogo, ela corre pro pai dela, conta que foi um acidente, que ela não tinha intenção de fazer aquilo. O pai corre pra ver se o cara tá tudo bem, tá tudo ok, e volta. E aí a gente tem uma nova lembrança do Andy, da esposa dele, e aí a gente descobre que a Charlie é uma incendiária, que ele consegue manipular a mente das pessoas, digamos assim, e a Vicky, que é a esposa dele,
que é a mãe da Charlie, ela tinha a habilidade de mover as coisas sem tocar nelas. O início começa a ficar um pouco confuso porque vai no presente e volta pro passado. Então você tem que prestar muita atenção pra entender, aquilo era o que aconteceu. Ou então o Andy tá pensando alguma coisa, a gente tem que entender que aquilo não tá acontecendo, que é só uma lembrança que ele tá tendo. E em meio a toda essa confusão toda, a gente também tem que entender que tem os caras que estão perseguindo eles, então também no livro tem o ponto de vista desses caras, então vai ficar presente, passado e também o ponto de vista dos perseguidores. E aos poucos, através de lembranças do passado, nós vamos entender o que foi acontecendo com esse experimento, o que está acontecendo, por que eles estão fugindo. E uma das outras coisas que foi apresentado logo em seguida é que a Vicky e o Andy tomaram essa dose e aí eles começaram a conversar por telepatia, ter visões estranhas, eles viram um cara arrancando os próprios olhos e o enfermeiro falou pra eles que eles não tinham visto nada daquilo aconteceu porque eles estavam alucinando, que isso seria um efeito colateral do que eles tomaram. E tudo parecia perfeito pro Andy e pra Vicky, porque 5 dias depois eles tinham ido pra casa, se casaram, foram viver a vida deles e nada disso tinha vindo à tona até agora. E aí mais pro final do capítulo nós vamos descobrir que esse órgão aí que teve o experimento e tal, científico, psicológico, é um órgão chamado Oficina. Eles fazem vários experimentos e um desses experimentos foi o que o Andy participou. E aí nós vamos saber que várias das pessoas que fizeram parte desse experimento cometeram suicídio. Ou seja, tem muita coisa por trás dessa oficina e por trás de tudo que tá acontecendo com o Andy e com a Charlie. Depois do ocorrido no aeroporto, o Andy consegue uma nova carona e eles acabam parando num hotel de beira de estrada, ele paga lá com as moedas e eles passam a noite ali pra depois no outro dia acordar e ver o que eles iriam fazer. E aí é nesse hotel quando a Charlie resolve tomar um banho que ela começa a lembrar da infância dela e aí a gente vai entender que a Charlie ela é incendiária desde bebê, então ela sempre botava fogo quando ela estava estressada ou quando ela não conseguia alguma coisa, ela não conseguia controlar. E aí a gente vai entender a cena que ilustra a capa, né, que é desse ursinho aqui pegando fogo, porque a Charlie numa dessas situações ela acaba botando fogo no ursinho de pelúcia dela e o Andy fica possesso porque nem ele nem a Vicky conversavam sobre isso e eu acho que seria a primeira vez que eles iam conversar sobre isso com a Charlie, que ela não poderia ficar botando fogo nas coisas toda vez que ela queria. E no final temos uma ligação do Andy para o Quincy, que é um amigo dele que trabalha lá nesse órgão. Eu não entendi muito bem do Quincy, se ele trabalha ou se ele tem conhecidos, não sei. Mas o Quincy fala pro Andy ficar quieto, pra ele não falar nada sobre a Charlie pra ninguém, porque isso poderia despertar interesse da oficina na Charlie e eles acham que isso não seria legal. E agora falando um pouquinho sobre o segundo capítulo, que é Longmont, Virgínia, a oficina. Aqui vai ser um capítulo que a gente vai conhecer realmente o que era a oficina, o que é o experimento, entender um pouquinho do que tá acontecendo aqui na história. Aqui nós vamos entender que o teste, que o experimento que o Andy e a Vicky participaram, todos os 12 tomaram a mesma coisa, então não tinha esse negócio de uns vai tomar água, outro vai tomar composto químico, não tem nada disso. Eles foram enganados e esse teste se chama lote 6. E desse teste muitas pessoas morreram, tiveram surtos, se mataram, várias coisas aconteceram com essas pessoas e acabou que quem ficou mais ou menos de boa foi o casal Andy e Vicky, tanto é que eles foram embora, ficaram de paz e a oficina perdeu alguns recursos por causa dessas mortes. Então eles usavam só um pouquinho que eles tinham para observar o Andy e a Vicky, porque eles queriam saber se ia acontecer alguma coisa com eles e principalmente se eles iam gerar alguma criança e se essa criança poderia adotar alguns poderes ou se ela ficaria de boa. E aí tudo parecia normal até que a Charlie entra na história, né? Ela nasce, a oficina fica sabendo e aí a oficina começa a perseguir eles porque eles acham que a Charlie tem poderes que poderiam destruir o mundo, digamos assim. E aí vai entrar o Wenlens, que acho que é o cara que comandou todo esse teste, e aí ele vai explicar sobre o lote 6, sobre as reações, vai explicar toda a gravidade da droga, por que ela é perigosa, e na visão dele ele explica isso tudo para o capitão, que eu acho que é o
chefão lá da equipe no momento. E ele explica que o Andy deve morrer e eles devem capturar a Charlie e matar ela também. Não deixá-la sobreviver, porque ela poderia ser uma bomba atômica, digamos assim, quando ela atingisse a puberdade. Então, basicamente, nesse capítulo nós vamos conhecer o ponto de vista da oficina e também o que seria ela, o que seria esse experimento que eles realizaram. E o capítulo 3, que seria o incidente na Fazenda Manders. Esse foi o meu capítulo preferido, eu simplesmente amei esse capítulo e eu acho que foi a partir dele que a história começou a ficar mais interessante. Aqui nós vamos ter a Charlie tendo lembranças da sua infância e aí ela vai se lembrar que os pais dela contavam histórias pra ela e essas histórias sempre acabavam em tragédias, com fogo, então sempre acabavam da mesma forma, sempre com alguma coisa queimando. E nesse capítulo também vamos ter o ponto de vista da oficina, né, porque eles vão estar lá perseguindo o Andy e a Charlie, tentando descobrir onde eles estão. Mas o Andy, ele consegue uma nova carona depois de sair do hotel. Ele consegue uma carona com um homem que se chama Edie, um negócio assim. Esse cara oferece almoço pra eles. Ele, claro que ele mente, né? O Andy não fala que chama Andy, fala que chama Frank, inventa milhões de desculpas assim. E o cara acaba chamando eles pra almoçar na casa dele e eles aceitam. E aí chegando lá, é uma fazenda e tal, aí vão almoçar lá com a esposa do cara e tal. Só que o Edie resolve conversar com o Frank, que na verdade é Andy, porque ele tá desconfiado que, na verdade, o Andy tá escondendo alguma coisa. E aí, nessa conversa, o Andy acaba revelando tudo, botando tudo pra fora. Fala da oficina, fala do experimento, fala das habilidades, fala que a Charlie é uma incendiária. E claro que o Edie não vai acreditar em nada. Só que a Charlie, ela entra na casa de novo, lá da fazenda, junto com a esposa do cara, porque ela teve a sensação que eles estavam perto, os perseguidores estavam perto deles. Ela começa a falar, pai, eles vão matar você, eles vão matar você, e começa aquele desespero todo. E nesse desespero, os agentes lá chegam pra capturar os dois, e aí fica aquela confusão toda de que não levem meu pai, eu não vou entregar minha filha. Aí fica o fazendeiro lá com a esposa dele sem entender o que fazer. E aí a Charlie, gente, acaba fazendo algo pra proteger ela e o pai dela, coisa que ela não queria fazer, mas ela acaba tacando fogo em tudo. Ela começa a ficar estressada. Na hora que vão tentar capturá-la, ela taca fogo no cabelo deles, explode o carro deles, começa a pegar fogo na casa, começa a pegar fogo nas galinhas da fazenda, começa a pegar fogo em tudo. E aí é claro, né, gente, o fazendeiro acredita na história deles depois que vê que a menina incendiou tudo, defende eles e tal. E os agentes, ó, os que morreram fica, um conseguiu fugir, ele rapa fora, porque ele vê que não tem solução, até porque, gente, eles sabiam que a Charlie tinha algo, mas não sabia a dimensão desse poder que ela tinha. E aí o Edie vai e empresta a chave do Jeep dele e falou, ó, vazam, pega a estrada tal, porque a estrada tal vai estar, tipo, de boa, vocês vão conseguir chegar no destino de vocês tranquilo. E aí eles vão embora, fogem, né? E aí a gente vai pro quarto capítulo, que é um capítulo até pequeno, que se chama Washington, D.C. E aí, o que acontece? Nesse capítulo, nós vamos ter o encontro do John com o Rallines, e aí ele vai perguntar toda a questão da Charlie, das coisas lá, da confusão dela com o pai dela, e aí o Alice vai contar toda a história, vai contar do lote 6, vai contar não sei o que, vai contar tudo pro John, e no final o John vai lá e mata o cara, mata lá o Alice, o Angus, não sei falar o nome do cara. E o capítulo 5, que seria Tashmore, Vermont. Gente, o King só colocou nome em inglês, né, pra facilitar a minha vida. Aqui nós vamos ver que o Andy e a Charlie ficaram 2 dias em estrada até conseguirem chegar no chalé onde eles iriam ficar. E esse chalé, ele é da família do Andy há um tempo, então eles foram pra lá porque, segundo o Andy, eles poderiam não procurá-los por lá. E aí é nesse chalé, nesses dias, tudo que eles estão passando lá, a gente vai descobrir o que aconteceu realmente com a Vicky. Ela realmente foi assassinada, ela foi torturada e assassinada pelos caras da oficina. E o Andy, ele descobre isso porque ele vai lá na casa dele, dá de cara com a mulher dele morta. E aí ele tenta achar a Charlie, porque ela tava na casa de um amigo. E aí descobre que a Charlie já tinha sido sequestrada, os caras da oficina já estavam com ela. E aí nós vamos ver que o Andy começou uma perseguição atrás desses caras e conseguiu a filha de volta. E achei legal porque aí nessa parte a gente conhece realmente o poder do Andy, poder de manipulação da mente, que ele manda o cara lá, agora você vai dormir, o cara dorme, o cara fica cego porque ele fala que agora o cara tá cego. Então a gente vai ver e ele consegue recuperar a filha dele. Então a gente vê que o Andy também tem poderes
interessantes. E aí ele pega a filha dele, foge, e aí a gente descobre que eles estão há 1 ano nessa fuga. Então desde esse ocorrido, eles estão fugindo, ele não conseguiu nem enterrar a esposa dele, nem sabe se a esposa dele foi enterrada, se foi cremada, ele não sabe nada. Só sabe que tá fugindo com a filha dele há mais de 1 ano. E aí o Andy começa a divagar nesses dias, pensando no futuro, né? Porque ele começa a roubar comidas de outros chalés, de outras casas, e aí a gente vai ver que ele tá começando a refletir como é que seria a vida deles, da Charlie, se eles iam ficar sempre fugindo, se a Charlie, na puberdade, ela ia piorar com essa questão dos incêndios e tal. Então ele resolve botar a boca no trombone, escreve 6 cartas pra várias pessoas aí, né? E aí ele resolve enviá-las. Só que, gente, dá tudo errado. Dá tudo errado. Por quê? Porque a gente tá na metade do livro, então não pode dar certo, né? Aonde ele vai comprar o selo, o cara que vende os selos pra ele é infiltrado da oficina. Então a oficina fica sabendo dessas cartas, rouba lá do carro lá dos Correios, pega as cartas e aí levam pro capitão. E aí, pra encerrar aí o capítulo 6, que chama O Capitão, e Rainbeard é um personagem, gente. Esses nomes tá muito difícil pra mim. Aqui nós vamos ver que o capitão teve acesso às cartas, né? Porque eles roubaram, passaram pro capitão, o capitão leu, ficou, nossa, ainda bem que não saiu pra mídia, ninguém leu essas cartas, então a gente tá com um segredo aí seguro. E aí ele vai ter uma conversa com esse outro personagem aí, o Rainbeard lá, que também é um cara muito estranho, muito peculiar. E aí ele vai pedir pra esse cara capturar a Charlie. O cara não vai aceitar de primeira, vai fazer uma negociação lá com ele, fazer um acordo, e aí acaba o capítulo ele aceitando, então ele vai perseguir a Charlie pra tentar pegar a Charlie pro capitão. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês do que eu achei desse princípio aqui de história, o que eu tô achando até agora. Eu achei o início bem confuso, apesar da leitura tá fluindo, não é uma leitura que demora muito a acontecer, mas é uma leitura que flui bem, mas eu achei muito confuso no início, primeiro por essa questão de estar aí no passado, presente, aí tem um ponto de vista da oficina, ponto de vista deles, aí aquela confusão toda, um monte de gente chegando, muitos personagens com nomes esquisitos, e aos poucos a gente vai entendendo, quando os personagens vão aparecendo mais vezes, né, a gente vai entendendo o que é cada um, o papel de cada um nessa história. Mas eu acho que a partir do 3º capítulo, que é quando a Charlie perde a paciência, taca fogo em todo mundo, aí eu achei que a história ganhou um ritmo melhor, porque no início fica esse negócio de perseguição, gente, começa a ficar cansativo, até porque são 221 páginas e até agora eles estão fugindo, então tem que ter alguma coisa interessante pra acontecer pra história ficar interessante, porque só ficar correndo, fugindo, isso cansa uma hora. Então eu adorei quando a Charlie entrou em ação, botou fogo em todo mundo, também gostei quando mostraram a primeira vez que eles sequestraram a Charlie e o Andy, como que ele fez pra recuperar a filha dele e pra eles estarem até hoje fugindo, o que aconteceu com a mulher dele, e aos poucos também a gente vai entendendo o que era o experimento. Então achei legal que o King vai colocando bem aos pouquinhos nas lembranças do passado, pra gente entender toda a história, o que aconteceu, por que a Charlie é assim, por que o Andy e a Vicky era assim. Então eu tô achando bem interessante até agora. Eu já acho que essa segunda parte que a gente vai ler, né, a partir da 221 até o final, vai ser uma parte mais frenética. Bom, assim eu espero. E eu não sei, gente, se tratando de uma incendiária, eu não acho que o livro vai acabar com um final feliz ou com uma coisa bonitinha, eu não sei. Estou com um pressentimento que isso pode acabar meio ruim, porque a menina vai tacar fogo em tudo, eu tenho essa sensação. Ou ela vai ser presa, não sei. Vamos aguardar a leitura das próximas páginas. Mas agora eu quero saber um pouquinho de vocês aí que estão lendo comigo, ou se vocês já leram, o que vocês estão achando aí desse livro. Deixa aqui nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram até agora. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Lembrando que, pelo amor de Deus, gente, não me dê spoiler das próximas páginas, só comenta até a página 221. E se você ainda não pegou esse livro pra ler, gente, ainda dá tempo de você começar a fazer a leitura e acompanhar aí o diário de leitura. O cronograma vai estar aqui embaixo pra vocês saberem direitinho a data do próximo vídeo e até onde vai ler. É até o final, tá, gente? Mas só pra vocês saberem direitinho. E também vai ter o cronograma do Kindle, porque eu acho que tem pessoas que estão lendo pelo Kindle, então vai estar aqui direitinho pra vocês acompanharem também. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse diário de leitura. Se vocês gostaram, dê um joinha, que ajuda muito o canal, compartilhe com seus amigos e deixa aí nos comentários tudo que vocês estão achando sobre essa leitura. Vamos papear um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo da descrição, e lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento, e também aviso vocês quando sai vídeo novo no canal. Lembrando, gente, que esse projeto tem a hashtag Hoje é Dia de A Incendiária, então usa essa hashtag, compartilhe aí a sua leitura, vamos interagir um pouquinho por essa hashtag.
porque é assim que eu e a Thaís vamos conseguir interagir um pouquinho com vocês. E claro, gente, me siga principalmente pelo Instagram, que é a rede social que eu mais uso e a rede social que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão, então não deixe de me seguir por lá. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos, então não deixe de conferir. E claro, gente, se você é novo aqui no canal, bora se inscrever e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo!